é fera, hein? Olha aí que vida boa, ó. É quarentena, né? Quarentena do Cook, né? Fica em casa, né? Cook, fica em casa, não é? Aí, vida boa, ó. Galera, tranquilidade na área DG, hein? Estamos aí para mais um vídeo de hoje. Uma boa tarde, uma boa noite para a hora que você estiver vendo esse vídeo aí. Então, antes de começar o vídeo, queria que vocês se inscrevessem nos botões aqui vermelhos escrito inscreva-se e aperta o sininho da notificação e deixa aquele like pra gente, para ajudar o canal, para dar uma moral aí, né, para fortalecer o amigo que é humilde aí, começando há pouco tempo no YouTube, eu entendo bolufas quase nada disso. Então, dá uma moral para ir pro DG aí, tá ligado? Então, qual o tema de hoje? Fique em casa. É o que vem predominando desde março, que começou a nossa quarentena aqui no Brasil, né? No mundo inteiro também nós estávamos em quarentena, mas o Brasil especificamente começou, se não me engano, dia 27 de março, se não me engano. Então, gente, eu tenho uma opinião sobre certa situação, não assim igual a todos, porque ninguém tem opinião igual também, né? Mas o que eu acho é o seguinte, que fique em casa. Qual o conceito de fique em casa? Tudo bem, a partir do momento que se chegou o vírus no Brasil, essa doença que a gente não pode no YouTube, não pode falar o nome, eu concordei que tem que ficar em casa, que o isolamento era a melhor maneira possível, até porque a gente não sabia como é o vírus, e até hoje a gente não sabe esse vírus. Hoje, até as pessoas cientistas, infectologistas, médicos, ninguém até hoje não sabe ainda combater esse vírus. Mas, tipo, mas na Europa deu certo o isolamento. Deu certo, deu. Mas aí eles cumpriram a quarentena rígida, certinha, que era a quarentena certinha, todo mundo em casa. Quarentena a gente espera por quê? São 40 dias, né? No Brasil a gente vai entrar em junho, já estamos indo, se duvidar, vamos para 3 meses. Então não está sendo quarentena, está sendo 90 dias de isolamento. Então, a partir do momento que você não tem uma posição de nada, não tem um remédio, se torna cansativo. Eu acho que é muito fácil para a classe média em si, atores, pessoas que têm uma certa condição, dizer ficar em casa, porque tem uma poupança, uma renda guardada, tem uma situação de vida melhor do que o pobre. Então, para eles é muito cômodo falar fica em casa. É muito cômodo. Tem seus empregos, tem suas dívidas. As dívidas são, quanto mais você ganha, mais você deve, maiores são suas dívidas, tudo bem. Maiores são suas contas, tudo bem. Mas eles têm a condição de ficar em casa. E o pobre não, o trabalhador que tem que ir para a rua. Um ambulante que depende de vender pipoca na praça para poder levar pão de cada dia para casa. Essa pessoa não tem outra renda. Pô, imagina essa pessoa indo para 3 meses em casa sem poder fazer nada. A esposa que é doméstica, que não está podendo trabalhar por causa não pode trabalhar em casa de família por causa disso, para evitar, né, o trajeto de ida e vinda. Também parado também. A mãe de família também que é só ela que sustenta a casa, que não tem o marido em casa e tem que cuidar dos filhos, parada. São as pessoas, os trabalhadores informais. Aí a pessoa diz, mas tem os 600 reais do governo. Tem, beleza, tem os 600 reais do governo. Mas e aí? Uma hora vai acabar. E hoje indo para trabalhar hoje, escutando a notícias no rádio, foi até na FM o dia que passou, que saiu uma pesquisa no Datafolha que a vida do brasileiro mudou. Rapaziada, a vida do brasileiro mudou para pior. Por quê? Aumentou o desemprego, pela falta de desemprego, aumentou o desemprego no país. Redução de salário, quem não foi mandado embora está tendo redução de salário num projeto do governo. O governo paga 70% e a firma paga 30%, ou vice-versa. Que eu não estou muito a fundo nessa situação, mas é nessas bases. Empresas colocam um funcionário de férias e pagam no outro mês, até mesmo por causa do custo.
A gente entende até mesmo, eu até entendo o lado do empresário. Muitas lojas estão quebrando, estão entregando, estão falindo. Eu tenho um amigo que trabalha de negócio de pisos. Ele falou que no Barra Shopping tem lojas, tem gente entregando loja no Barra Shopping, que faliu. Aumentaram a violência doméstica em casa. Tem aumentado a violência doméstica em casa. E então é muitas coisas que acarreta. Mas tem a saúde. Não, ótimo, saúde acima de tudo. Também concordo. Temos que preservar a saúde. Mas, pessoal, também é aquele negócio, a gente tem que olhar o outro lado da moeda. Não que eu tô falando que eu sou a favor que eu sou da direita, que eu sou da esquerda, que eu sou do centro. Não, tanto que eu também votei, eu votei em Bolsonaro, mas também votei em Lula e Dilma. Então, assim, pra mim é indiferente. Eu sou a favor do país. Eu sou a favor do nosso país. Do país andar bem. Então, temos a crise aí, nosso governador Wilson. Eu votei nele, me arrependo de ter votado nele, porque tanto aí hoje aí, tanto esquema aí de dinheiro, de corrupção, de respiradores que foram comprados e não chegaram, de superfaturamento. Quem ia dizer que um ex-juiz ia estar envolvido nisso? E quem dizia que ia ter corrupção no Rio com esse cara como governador? Entendeu? Apesar de tudo, o Crivella, apesar de todos os erros, o Crivella está fazendo mais do que ele. Pelo menos a parte municipal no Rio tá funcionando. Tá funcionando. Aos poucos, mas tá funcionando. O Dória, lá em São Paulo também é criticado, mas o Dória, pelo menos os hospitais de campanha foram entregues. No Rio nem isso. Estão entregando há pouco tempo e mesmo assim entregando, faltando as coisas. Estão entregando as peças, moda Bangu, e o Estado recebeu baita de um dinheirão do governo, não só o Rio como São Paulo, e prefeituras, e nada foi, eles não vê nada. E o que acontece? Aí mas as pessoas não estão respeitando o isolamento. Beleza, pô, mas imagina um trabalhador que está em casa 2 meses e meio, indo para 3, ele não está vendo uma solução de um remédio saindo, ele não está vendo perspectiva de quando vai voltar as coisas normal. O cara entra em desespero, o cara não aguenta ficar em casa. Aí o pessoal para falar, mas você está trabalhando, pô, você é tranquilo. Fala, não, pô. Também se eu não tivesse trabalhando também falaria a mesma coisa. E eu já fiquei um tempo desempregado e eu sei como é que é ficar em casa. Então o cara entra em desespero, o cara olha para sua geladeira, olha pro seu armário, para sua despensa. E as coisas acabam, os 600 reais não dá pra nada. Para quem é responsável mesmo, que cuida de uma casa, chefe de família, 600 reais não dá pra nada. Não dá pra nada. Por mais que o trabalhador esteja acostumado a um salário mínimo todo mês, que tá em 1.100, 1.70. Imagina a pessoa que está recebendo 1.100 e de uma hora para e cai para 600 reais. Ele tem um aluguel para pagar. Às vezes ele tem um aluguel para pagar. Ele tem uma luz para pagar que não falta, que não para de vir, a conta de luz. Tem suas contas também que não estão parando de vir para pagar. E além de tudo, tem que botar comida dentro de casa. Tem que dar alimento para seus filhos. Tem que manter a casa. Então imagina a cabeça de um trabalhador assim. Então o cara entra em desespero. O que o cara faz? O cara vai pra rua. E outra coisa que eu esqueci de falar. Nessa pesquisa aumentou o consumo de bebida alcoólica. Porque o cara tá sem fazer nada em casa. Porque ele fica nervoso. O que ele vai fazer? Ele vai pra uma rua. Hoje em dia tem alguns bares que estão abertos, nem que seja meia porta. Mas o cara vai pra rua, vai tomar cerveja, vai beber. Para pelo menos amenizar o desespero dele. E aí volta em casa bêbado. E aí que aumenta também a violência doméstica, né? Então eu sou muito a favor do isolamento vertical. Eu sou da seguinte opinião, que vamos preservar quem é de risco, os idosos, pessoas que têm doenças crônicas, as crianças também vão em casa, e os mais jovens, que são a minoria, que são a maioria, que não tem doença, as pessoas saudáveis, trabalhar, gente. Tem que ir para trabalhar, para botar pão de cada dia, não para girar a economia do país também, mas principalmente para botar a comida dentro de casa, porque o cara que vai trabalhar, ele não vai pensar,
Ele não está indo trabalhar pensando que ele vai girar a economia no país, não. Ele está pensando que ele vai trabalhar, que amanhã vai botar o pão na casa, que ele vai botar o almoço, ele vai botar a janta. Ele não está pensando na economia do país, não. Ele está pensando na casa dele. E muitas vezes essa pessoa não tem uma renda, como a classe média tem. Muito pobre, posso de 90% da população pobre não tem a renda, não tem uma renda. Não tem um plano de saúde para poder recorrer se estiver doente. E aí tem que ficar. E aí o que acontece? Fica em casa, mas aí você não tem um remédio para você. Se eu seria muito a favor do isolamento, você em casa, mas assim, se você fosse infectado, você tinha uma doença para combater o vírus. Não precisaria você ir até o hospital. Os leitos estão ficando superlotados, por quê? Porque até hoje não se definiu tanto a cloroquina como a outro remédio aí, eu não sei falar o nome direito, e fica essa briga entre governos. E eu acho que tinha que ter o livre-arbítrio da pessoa escolher. Gente, se eu tô doente, se eu peguei a doença, e eu quero me tomar a hidrocloroquina, esse remédio aí, eu vou querer tomar, tá? É uma opinião minha. Eu assino um termo, sei lá, de responsabilidade e tomar, porque eu não vou ficar esperando. Eu não tenho remédio, não tenho nada, vou pro hospital para me piorar. Porque muitas vezes a pessoa vai para piorar. E os países que tiveram a pandemia grave também antes do Brasil, foi constatado que aumentou muito depois do isolamento. Porque a pessoa se contaminou dentro de casa. Porque às vezes a pessoa está em casa, mas aí o que acontece? Vem o entregador pede uma pizza, pede um lanche, faz compras online e chega em casa, não, e aí? Quem garante que aquele entregador, as pessoas que estão fazendo a entrega dos alimentos, do seu lanche, também fez certinho os padrões de higienização? Quem garante isso? Então, até esse dia mesmo tá passando na reportagem aí, pessoas, artistas, que não se arredaram o pé de dentro de casa, foram contaminadas. Imagine um pobre, até mesmo numa comunidade no Rio de Janeiro, numa rocinha, numa comunidade dessa no Rio de Janeiro, que é uma casa com 6, 5 pessoas dentro. E aí? A contagem é muito maior. Desculpa aí, teve um problema no meu telefone de pobre. Enquanto não comprar outro, vai ser foda fazer essa porra de telefone. É uma merda, cara. Telefone ruim de pobre é foda, como eu já disse. Então, não pode xingar, esqueci. Então é isso, gente, que eu tava falando. Então, pessoas dentro de casa foram contaminadas, entendeu? Então, acho que se a pessoa tá em casa e não tem um remédio para se cuidar, não tem, assim, é perigoso, a contagem é maior ainda. Então, acho que, assim, as pessoas saudáveis, que não tem doença, não tem nada, ir para trabalhar, com tudo certo, claro, seguindo todas as normas de higienização, de medicina, tudo certinho, as empresas fazendo tudo certinho. E tocar o barco, gente, porque a vacina não vai sair. Eu creio que essa vacina esse ano não tem vacina esse ano ainda. Então a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus. Então não adianta falar, fica em casa até quando? Fica em casa até quando? Na Europa começou muito antes do que a gente. A Europa está começando a andar agora, mas a Europa começou antes do que a gente, muito antes. E o Flamengo não aprendeu. E o Flamengo, desculpa, gente. E o Brasil não aprendeu com isso. Tô pensando no Flamengo, que eu tava vendo no site também agora. E o Brasil não aprendeu com isso, gente. Não aprendeu com isso, entendeu? Não aprendeu com nada disso. Então, essa é a minha opinião. Espero que o vídeo seja bom. Desculpa a falha aí, o intervalo que aconteceu aí, porque o telefone travou aqui do nada. E é isso, gente. Quem gostou do vídeo, dá aquele like. Mesmo que não gostou, dá o like também para poder ajudar o canal. Isso aqui, ó, botãozinho vermelhinho, inscreva-se, compartilha para os amigos, divulga aí para poder dar uma moral aí pro amigo aí. E toca o sininho para enviar notificação para vocês quando sair vídeo novo. E é isso, gente. Tamo junto e vamos nessa. Vamos que o bagulho é doido. Valeu!